esse amor que nós vamos poder conversar com essa pessoa e orientá-la, ajudá-la, sabendo que eu, não sendo um profissional da área psi, um psicólogo, um psiquiatra, não tenho muitas condições de ajudar, pelo menos tecnicamente. Mas com amor, com respeito, com carinho, com atenção, eu posso sim. E eu sempre digo que as doenças, de uma maneira geral, mas as doenças psiquiátricas, elas precisam de ser atendidas em 3 aspectos diferentes. O aspecto biológico, obviamente, aspecto médico, o aspecto psicológico e o aspecto espiritual. Eu digo para as pessoas, você é católico? Então vá para a missa, vá seguir a orientação do padre, vá, sei lá, confessar, comungar. Eu não sou católico, não conheço o rito da Igreja Católica. Mas vá seguir aquele rito. Mas vá tratar do espírito. Se você é protestante, é umbandista, é candomblessista, sei lá o que é. Vá cuidar do espírito. Porque é essencial tratar do espírito num processo de tratamento psicológico, psiquiátrico. Então, a depressão precisa estar nesse nível. E entendendo, para nós aqui, mais particularmente, sem falar para o depressivo. Depressão é uma insatisfação, é uma não aceitação do status quo. Eu não aceito esse estado que eu estou. Então, mesmo que inconscientemente, eu quero aquele poder que eu tinha. Quando eu era senhor de escravo, tinha um chicote e mandava e todo mundo obedecia. Hoje eu mando e ninguém escuta, nem meu filho me obedece mais. Então, eu quero aquele status. Como eu não tenho, eu vou me ressentindo. Então, eu costumo brincar, fazendo um trocadilho. Se o mundo não é como eu quero, então eu não quero o mundo como ele é. E aí eu vou me encontrar me fechar lá no quarto, apagar a luz, fechar o blackout, às vezes não tomar banho, não falar com ninguém. Mas isso é doença. Precisa sim de ajuda, precisa de tratamento nessas três vertentes. Porque não podemos ignorar o processo obsessivo nas doenças, sejam elas quais forem. Os amigos espirituais, os irmãos, amigos sim, porque nos alertam, nos convidam a repensar, e a gente chama de obsessor, mas esses amigos espirituais nos lembram que precisamos mudar. E estão eles nos observando para ver o meu ponto fraco. Então, é ali que eles vão atuar. Então, se eu estou triste, eles vão acentuar a tristeza em mim. Se eu estou eufórico, aí num processo de bipolaridade, eu estou lá no polo de cima, eles vão potencializar essa euforia em mim. E eles vão potencializar aquilo que existe em mim. Eles não vão criar depressão, não vão criar doenças, mas vão potencializar as doenças que eu tenho. Então, precisamos ter esse cuidado e tratar, como disse, acima de tudo, com respeito e amor ao doente depressivo. Alguém deseja fazer mais perguntas? Luiz. Aproveitando o que ele falou, desse processo de depressão, a gente sabe que muitas das vezes atrapalha do próprio espírito, no estado de dor, de revolta, de refletir sobre as suas atitudes e atos, Então, dentro disso, a gente sabe que a doutrina espírita nos mostra um monte de exercício, através do conhecimento, através do exercício da caridade, para que assim a gente vai desenvolvendo nosso sentimento, a gente possa se conhecer e possa nos perdoar, como o senhor mesmo falou. Só através do amor e das nossas atitudes amadurecidas que a gente pode ter esse conhecimento e ter o auto-perdão. É essa pergunta que eu queria fazer. Que só através do exercício que a gente pode ter a consciência, e através do estudo, e amadurecer a nossa consciência. Agora, como a gente vê nas reuniões também de quarta-feira, esses espíritos que chegam aqui revoltados, eu acho que é só através da gente dar a noção para eles refletir, para ter essa base,
Aí eu não sei, eu queria ver a sua visão sobre isso. Olha, companheiro. Luiz, né? Luiz, eu acho que a gente precisa, eu pelo menos estou pensando, exatamente o contrário de você. Pode ser que eu esteja errado, tá? Mas a gente precisa dar condição a essas pessoas para pensarem. Não, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento, eu não tenho elevação para dar nada para ninguém. O que eu preciso é me olhar. Eu preciso parar de olhar para o outro. Eu preciso me olhar e dizer, como eu estou tratando o depressivo? Como eu estou conversando com o depressivo? Como eu estou respeitando ou não esses depressivos? Dentro do aspecto da depressão, mas qualquer outra situação. E esquecer do outro. Nós precisamos, pelo amor de Deus, esquecer do outro. Esquecer no sentido aqui de responsabilizá-lo por qualquer dificuldade nossa. Eu tenho que olhar para mim. Quais são as minhas dificuldades em relação à depressão? Eu não tenho paciência com o depressivo. Ok. Então eu sou impaciente. Como paciência é uma virtude, eu preciso trabalhar para adquirir essa virtude. Eu acho que depressão é preguiça, como algumas pessoas dizem isso. Ok, então eu preciso estudar. Eu preciso pegar lá os manuais da Organização Mundial de Saúde, preciso ler os manuais de psiquiatria, para entender que depressão é doença. Catalogada lá no DSM-5 agora, no CID-10, enfim, no Código Internacional de Doenças, é uma doença. E parar de observar como o outro age ou deixa de agir. Como o outro pensa ou deixa de pensar. Eu preciso olhar para mim, o que eu estou fazendo para me melhorar? Se eu me melhorar, eu melhoro toda a minha atmosfera, tudo que está à minha volta. Me permitam um casozinho urgente, mais um casozinho urgente. Rápido, desculpa. Há algum tempo eu recebi uma senhora, lá no consultório, que ela trabalhava numa casa espírita, ou espiritualista. E ela trabalhava no setor de mediunidade. Então ela trabalhava numa reunião mediúnica. E ela me disse, eu vou para aquela reunião me arrastando. Aquilo é um horror. Aquelas pessoas que estão lá não respeitam ninguém, ninguém se ama, ninguém se ajuda, as pessoas são terríveis. Nem a presidente se salva, a presidente do centro. Caramba. E eu disse para essa pessoa, então por que você não sai do centro? Né? A primeira questão. Tem tanto centro espírita aí, né? Muda. Ah, mas eu gosto muito de lá. E eu sei que preciso de trabalhar na mediunidade. Sim, eu gosto de ir lá. Mas e precisa de mediunidade? Você pode fazer em outro lugar. Não, mas eu quero ficar lá. Então, aí já entra a teimosia, né? Eu quero mudar os outros. Ok. Então, fomos trabalhando, fomos conversando, e eu comecei a conversar com ela da necessidade dela começar a olhar a coisa por um outro ângulo. Não por aquele ângulo que o Emmanuel nos chama a atenção ali, segundo as nossas dificuldades. E fomos falando, fomos conversando, e depois de alguns meses, ela chega um dia no consultório, muito feliz, e me diz, tenho uma notícia boa para você. Ah, que bom. O que aconteceu? Ah, acho que um milagre aconteceu no centro. Ah, que bom, né? Milagre acontecendo no centro, né? A gente sabe que milagre não existe, mas e aí o que aconteceu? As pessoas estão doces. As pessoas estão maravilhosas, me tratando respeitosamente, me ajudando, me auxiliando. Impressionante. Todo mundo mudou. 12 pessoas na reunião. 11 mudaram. Ela não. Ela se mudou e tudo mudou à volta dela. A propósito disso, vocês conhecem aquela lendazinha chinesa da nora e da sogra? É verdade. É isso. Né? Todo mundo conhece aqui? Não? Uma nora na China estava muito insatisfeita com a sogra, até porque lá a nora é a escrava, ela tem que trabalhar, servir. E ela estava já cansada daquilo. Um dia ela vai procurar um sábio e disse, eu quero um jeito de matar minha sogra. Eu quero que você me arranje um veneno para matar minha sogra.
E o sábio, muito sábio, né? Por isso é sábio, diz, tranquilo, fica sossegado. Eu vou te dar um veneno aqui para você matar a sua sogra. A cada 2 dias você bota um pouquinho disso aqui na comida dela. Foi lá, buscou lá nas ervas dele. Isso aqui é um veneno bravo. Ela vai morrer, em 6 meses ela morre. Mas, você vai ser a primeira suspeita. É você que alimenta, é você que vive com ela, é você que alimenta, é você que está insatisfeita com ela. Você vai ser a primeira suspeita e vai ser presa. Então, para isso não acontecer, você faz o seguinte. A partir de hoje, trate a sua sogra como se fosse a sua mãe. Respeite, fala com carinho, ajuda, trata bem, cuida, aceita, não brigue. Coisa que nós conhecemos, né? Recomendação de Jesus. E ela saiu dali feliz da vida, né? Vou me livrar da sogra, em 6 meses eu estou dona da casa. Em 4 meses ela volta para o sábio. Assustada. Eu quero um antídoto para acabar com aquele veneno. Mas por que você não quer matar a sogra? Pô, a minha sogra mudou totalmente. Não é mais aquela. A gente senta para conversar. A gente troca experiência, troca receita, a gente tricota junto lá numa boa. Então, não dá mais para matar minha sogra. Por favor, me dê um antídoto que eu quero acabar com aquele veneno. E o sábio, de novo muito sábio, fica tranquilo. O que eu te dei foi vitamina. Você botou vitamina na fonte, no alimento da sua sogra lá, durante esse período todo, ela não vai morrer. Ela está com a saúde dela, está excelente. Pode ficar tranquilo. É uma lenda. Mas, vale refletir. O comportamento dela mudou da sogra. Ou ela passou a ver a sogra por uma percepção, por um ângulo que ela não tinha visto ainda. Então, voltando à questão, nós precisamos olhar para o doente, seja ele em que ângulo for, em que doença for, por todos os ângulos. E principalmente fazer um exercício que Jesus nos recomendou, de nos colocarmos no lugar do outro. Se eu tivesse depressivo aqui, triste, no fundo do poço, trancado, como é que eu gostaria que as pessoas me tratassem? É a partir daí que eu vou também tratar as pessoas. Não sei se respondi plenamente, mas é como eu entendo a questão. Há um ditado que diz: quando não quer, 2 não brigam. A mesma coisa a gente pode falar: quando não quer, 2 não se perdoam. O que fazer? Não é 2 não se perdoar. Não se trata de 2. Se o outro não vai perdoar, não é problema meu. O meu problema, se é que eu tenho um problema, é não saber perdoar. Agora, se o outro vai perdoar ou não, o problema é dele. Quem vai adoecer é ele. Porque adoece aquele que não perdoa. De novo, essa percepção do nosso irmão é muito comum. Nós querermos dividir responsabilidade, transferir responsabilidade. Quando um não quer, 2 não brigam. Ok, então eu não quero brigar. Ponto. Seja eu o que não quero. Seja eu o que perdoa. A partir do momento que eu entenda isso, eu não preciso mais pensar no outro. Eu preciso, de novo, parar de pensar no outro. Parar de responsabilizar o outro, como está ali num dos itens ali, um dos passos do Luskin. Parar de responsabilizar os outros, ou o outro, pelas minhas dificuldades. Eu as tenho. Então, eu tenho que resolvê-las. Não posso, ou não devo, pelo menos, ou não deveria, transferi-la para o outro. Eu gostaria de entender a pergunta do Luiz, porque me parece que ele quis dizer o seguinte: evitaria a depressão caso você trabalhasse no bem, estudasse a doutrina espírita, viesse a casa, estudasse, trabalhasse na assistência, desse passe, trabalhasse na assistência da mediunidade e tal. Se isso evitaria a depressão, ou se é um problema orgânico. Isso que eu entendi da tua pergunta. Entendi da questão? Perfeito, agora ficou mais claro. Se é essa a ideia, ficou mais claro. E a gente pode responder. Ou fazer uma pergunta, né? Ou fazer igual Jesus, né? Vamos responder perguntando. Espírita tem depressão?
Médium tem depressão? Atendo muitos médiums depressivos. Não é só isso, companheiro que perguntou lá atrás, companheiro e o Luiz aqui. Não é só isso. Não tenham nenhuma dúvida que isso ajuda, mas não resolve. Espiritismo não é panaceia que resolve todas as situações. Como eu disse, nós precisamos de 3 aspectos distintos para tratar doenças, principalmente psiquiátricas. O biológico, o médico, né? O psicológico e o espiritual. Trabalhar ajuda muito, mas muitas vezes nós trazemos a depressão de outras reencarnações. E trazemos, às vezes, um orgulho tão grande em nós, uma prepotência tão grande em nós, que quando eu não sou atendido, eu fico triste, eu me aborreço, eu não aceito aquela situação. Eu sou o dirigente da reunião mediúnica, e esses caras, esses médios não me atendem, caramba. Né? Eu sou um espírita, estou trabalhando não sei quantos anos na mediunidade, e não tenho aquilo que eu quero. Onde está Deus que não me atende? E aí eu vou me revoltando, entendendo também que a depressão é ou pode ser um processo bioquímico. O meu organismo não produz os neurotransmissores necessários para manter o equilíbrio humoral, digamos assim, o equilíbrio do humor, ou hormonal, a gente pode falar dos hormônios. Daí a necessidade de antidepressivos, que é um medicamento que atua no meu cérebro, que atua no meu neurônio, estimulando a produzir os neurotransmissores necessários ao equilíbrio emocional. Trabalhar ajuda? Muito. Passe ajuda? Muito. Muito, muito. Mas muitas vezes não é suficiente. E não quer dizer que não pode ser. Em algumas situações até pode ser. Se eu fizer em mim uma transformação absoluta, mas isso para mim é muito difícil. Confesso. Aí, pessoal, tá? A primeira pessoa. Para mim é muito difícil fazer uma transformação tão radical, até porque a natureza nos dá saltos. Eu venho cheio de imperfeição e agora eu vou me tornar bonzinho, é complicado. Então, há um trabalho orgânico que precisa ser atendido pelo psiquiatra, com o medicamento, pelo psicólogo, com a terapia, e pela casa espírita, com a terapia espiritual. A fluidoterapia, a água magnetizada, enfim. Isso ajuda, mas em muitas situações é preciso de tudo isso. Tá bom? Mais alguém deseja fazer alguma questão? Dá licença, boa tarde. Você está falando da depressão, que é considerado um mal mais da juventude e do adulto. E a hiperatividade? Como o espiritismo vê? Que você está falando das doenças psiquiátricas, ela pode ser considerada tanto psiquiátrica quanto neurológica. Trata-se, né, medicamentosamente, psicologicamente e espiritualmente. Como o espiritismo, na verdade, vê, enxerga essa hiperatividade em crianças cada vez mais cedo? E sendo medicadas cada vez mais cedo sobre isso. Isso é um ponto interessante, porque a gente está falando em depressão e existem muitas crianças depressivas. Além da hiperatividade que ela está mencionando, existem crianças de 3, 4 anos com depressão. E aí entendemos, nós espíritas principalmente, fica muito mais fácil entender, porque uma criança de 3 anos tem depressão. É aquele espírito que vem, né, cheio de orgulho, cheio de poder, cheio de autoridade e chega e encontra uma situação de limitação. Que não aceita aquela situação a que está submetido. E aí ele se revolta. Só que o sintoma da criança, o sintoma depressivo da criança é diferente do adulto. Em muitas situações, uma situação de hiperatividade numa criança pode ser considerado depressão.
Porque ela tem uma rebeldia, ela tem uma revolta, ela tem uma atividade, ela tem uma energia que ela não aceita nada daquilo que está acontecendo à volta dela. Ela é extremamente revoltada, usar aspas nessa palavra aqui, tá? Revoltada com aquela situação, e aí ela reage da maneira que ela pode. Ela chora, ela briga, ela xinga, ela quebra, faz sei lá, o que ela achar que é possível na tentativa de readquirir aquele status que ela teve lá atrás. E existe um remedinho aí chamado Ritalina, que é um caso muito sério. Precisamos ter muito cuidado com essas medicações. Primeiro com os rótulos. É hiperativa, tem TDAH, isso aqui lá, é depressiva. A gente tem que ter cuidado com esses rótulos. Não vamos rotular ninguém, porque depois que bota um rótulo, aquilo vai ficar para o resto da vida. É igual aquele apelido de criança, né? Que bota lá e se brigar, ele vai ficar para o resto da vida. E muito cuidado com as medicações. Se a tua criança está com depressão ou está hiperativa, na sua visão, e você leva ao médico, e o médico, não, dá uma Ritalina. Vai ouvir uma segunda opinião. Vai ouvir uma terceira opinião, se for o caso. Vai ouvir uma 10ª opinião, se for o caso. E, de preferência, com todo respeito a todos os demais, procure um psiquiatra espírita, que ele vai ter essa percepção também desse lado, e não vai medicar por medicar. Porque, em realidade, Ritalina ou outros medicamentos é uma camisa de força que nós colocamos na criança. Só que é uma camisa de força química. Essa camisa de força é usada pela Nise da Silveira, né? Diretora, até orientadora, psiquiatra, conhecida pelo menos no meio psiquiátrico. Ela diz, os químicos, né, os diazepams da vida, são camisas de força, os benzodiazepínicos, né, são camisas de força química que nós colocamos ou em nós ou nas crianças. E como eu não tenho muita paciência, como eu não sou também tolerante, como eu também não quero assumir responsabilidade, eu não quero ter trabalho, a gente dá um comprimidinho lá para ele, dá um gotinho de Rivotril para ele, e aí ele vai ficar lá prostrado, e eu vou poder ver minha novela, vou poder ver meu filme, vou poder fazer aquilo que eu quero, com todo respeito, tá? As pessoas que veem isso, nada contra. Mas a gente precisa entender que aquela é uma alma, me permita aqui a diminuição, o diminutivo, uma alminha que está sob nossa responsabilidade para ser orientada. Ou eu boto uma televisão na frente dela, só, senta aqui e vai ver televisão, enquanto eu vou fazer outras coisas. Criança dá trabalho, criança é arteira, criança pula, quebra a perna, bate com a cabeça. Ainda hoje estava falando com meu netinho lá, não sobe na escada, você pode cair. Ah, avó, mas eu já fiz um galo na cabeça, não tem problema. Pois é, mas você pode quebrar a cabeça e sai sangue. Então, criança é para isso, não tem jeito. E a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter participação, né? Como diz aquele anúncio, não basta ser pai, né? Tem que participar, não basta ser mãe, tem que participar, sim, e educar não é uma arte das mais simples. Educar é uma coisa bastante complicada. E nós, transferindo, um daqueles itens, transferir responsabilidade. Nós transferimos a responsabilidade de educar as nossas crianças para a escola. A escola tem que educar. A escola não educa. A escola ensina, instrui. Ou se educa em casa, ou não se educa. Me lembra aqui uma frase do Leopoldo Machado, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Leopoldo Machado. Ele foi responsável pela evangelização, pela mocidade, principalmente a evangelização de mocidade. E ele dizia, cada sala de evangelização que se abre hoje é uma ala de presídio que se fecha amanhã. Então, precisamos pensar nisso. Não sei se atendi a sua expectativa aí. Se não atendi, por favor, fique à vontade para refazer, ou me desculpe por não ter sido completo.